Nossa, desafio, acho que são muitos aqui. Um desafio bom e que eu tô mastigando agora é esse da coreografia. O que é, como fazer, mas pegando isso mesmo, essa palavra como um bifão para comer e digerir. O que é isso? Combinar movimentos, compor movimentos, escrever movimentos. Eu de repente estou super interessada nisso e ainda nas costuras entre eles. Para mim agora é isso, o buraco, esse buraco atual é esse, como é que eu não crio mais uma transição orgânica e fluida entre as coisas, mas como é que eu deixo elas se chocarem e deixo faltar um pedaço entre elas. E isso veio do contato com várias outras áreas. Eu acho que eu comecei a editar vídeos, então isso, como é que cola uma informação na outra, se você deixa um buraco, se você não deixa, se você salta de uma para outra. Acho que a edição de vídeo, a costura, eu comecei a costurar também, fazer alguns objetos e comecei a pensar nisso. Como é que você cola uma cor na outra? Como é que você deixa aparecer a costura, ou costura super bem e deixa elas se fundirem, ou enfim. E a terceira prática, que é a de jardinagem, que de novo tem um corte, tem emenda e tem buracos e tem... Então estou muito agora pensando coreografia e questionando a coreografia nesse sentido. E eu acho que eu ainda não fiz esse trabalho. Ainda não fiz uma coreografia nesse sentido. Para mim é um desafio grande. Esse é um. Outros, eu me pergunto se eu ainda posso performar, até onde eu vou, e qual é o próximo desafio como performer, como bailarina, como dançarina. Que outras presenças, que outros estados eu posso tocar. São muitos desafios, vou fazer uma lista, mas... um outro muito grande, que acho que é um fantasmão que está aqui o tempo todo, é a importância disso que eu faço, como é que isso chega nas pessoas, como é que isso chega em mais pessoas, como é que as pessoas podem partilhar desse lugar que eu considero tão importante, como é que isso se insere na sociedade, como é que a gente ganha dinheiro com isso, como é que a gente paga as nossas contas, como é que esse trabalho é reconhecido como um trabalho. E uma das coisas que eu tenho pensado cada vez mais é como incluir, e o Buraco, essa última criação, é uma peça para crianças, e durante o processo eu já trouxe essa ideia de como incluir as crianças no processo, também para que elas possam olhar para a criação em arte, em dança, como um trabalho, como um labor, e saber que ali tem pessoas trabalhando para isso. Então, é mágico quando tem que ser, é concreto ou é abstrato, mas tem gente fazendo aquilo. Isso se faz como qualquer outro trabalho. Então, acho que tem um desafio disso, de partilhar com as pessoas esse fazer, que é um trabalho, que dá muito trabalho. E de como batalhar por um lugar de remuneração e de que as pessoas percebam a importância disso. Que acho que não é só da dança, mas da arte de uma forma geral. E eu acho que foi na UFPR onde eu aprendi muitas coisas do que eu não quero para mim mesmo, muitas coisas do que eu passei a querer para mim. Mas uma delas foi olhar para a dança como uma área de conhecimento, olhar para a dança como, uau, isso se estuda, e assim, em vários níveis. Eu acho que, para além das aulas práticas, a gente já tinha anatomia, composição, história da dança. Eu lembro que eu fiquei super fascinada pela história da dança, de saber que dança tinha uma história, e tinha uma história super interessante para ser contada. Então, me fez olhar para tudo isso, e ao mesmo tempo me fez olhar para aquela técnica que negava um tanto o balé clássico, mas ainda se servia muito dele. E para o meu corpo, que não era formado nessa técnica, isso foi um desgaste, um choque. E ao mesmo tempo foi uma briga para mim, esse desejo de estar lá e percebendo que eu tinha um corpo que não era educado para aquilo, ao mesmo tempo em que essa dança moderna negava essa formação clássica. Então, sei que chegou uma hora que eu saí de lá para fazer balé clássico, afinal.
eu precisava conhecer um pouquinho do que eu estava negando. E as pessoas me falaram da Cintia Napoli, das aulas de balé da Cintia Napoli. Eu lembro que fui procurar ela pelas aulas de balé. E quando eu encontrei a Napoli, ela estava abrindo o Vila Arte. E comecei a frequentar o Vila e acabei saindo, me desvencilhando do Balé Coppelia. E fiquei cada vez mais próxima da Napoli, que virou uma super amiga e uma pessoa com quem eu trocava muito. E no final das contas, assim, a Napoli tinha uma companhia de dança contemporânea e as aulas de dança contemporânea dela me fascinaram muito mais do que as aulas de balé clássico. Então, aos poucos eu fui deixando o balé e começando a experimentar essa dança contemporânea com a Cintia. E a gente chegou a fazer alguns trabalhos juntos no que hoje é a DES, Companhia de Dança. E nessa mesma época, então eu estava ali frequentando os cursos da Cintia Napoli. Teve um acontecimento que foi super importante. Foi que eu encontrei a Juliana Dur nessas aulas e a Juliana me falou que no Rio de Janeiro existia um festival de dança que apresentavam trabalhos de dança contemporânea que a gente não tinha nem ideia do que era. E isso acontecia sempre em novembro, e eu me lembro que naquele ano a gente combinou de ir juntas, a gente programou a saída para o Panorama juntas. E finalmente a Juliana não foi. Chegou na última hora e ela falou, não vou poder ir, tô dando aula, tô enrolada, não sei o que, não vou. E ela falou, mas vai sozinha porque vale a pena. E eu fui. E sinceramente foi assim um choque para mim. Foi um choque ver o que as pessoas estavam apresentando como dança contemporânea, o que elas estavam apresentando como arte contemporânea. Os corpos que estavam em cena, o tipo de composições que eles faziam. E foi a primeira vez que eu encontrei o Christophe Avilé, um francês, um crítico de dança francês, num workshop, e que eu encontrei vários artistas cariocas no mesmo contexto. E que também foi revelador para mim. Foi uma outra forma de pensar o corpo, uma outra forma de pensar a arte, uma outra forma de pensar a dança. E quando eu voltei para Curitiba depois desse festival, eu sei que eu já voltei transformada. Me lembro de ter vindo de ônibus, então eu fui para o Rio de ônibus, voltei de ônibus e me lembro de ter vindo chorando a viagem inteira. Então, quando eu voltei do Rio de Janeiro e voltei dessa experiência de ter visto pela primeira vez o Festival Panorama, foi quando eu me aproximei de verdade da Casa Hoffman, que já estava acontecendo em Curitiba. Isso era 2003 para 2004. E nessa época a Casa Hoffman tinha a curadoria da Rosane Chamek e da Andrea Lerner. E eu me lembro que eu já me inscrevi para a audição e já entrei na próxima turma de bolsistas. E foi na Casa Hoffman que eu realmente encontrei o meu lugar na dança, o que é que eu queria, que era um lugar de criação e que foi muito favorecido, foi acolhido por esse contexto que era a Casa Hoffman naquela época e que tinha uma proposta de como as meninas, a Rosane e a Andrea, não moravam no Brasil, elas ficavam o tempo todo à distância, ou vinham para cá periodicamente, mas ficavam à distância e enviando para a gente, tentando enviar para esse lugar o maior número de informação possível, a informação mais diversa possível. Então, tinham vários artistas de várias partes do mundo trabalhando com técnicas diferentes, com abordagens diferentes, com jeitos de estar em cena diferentes, com diversos entendimentos de corpo, de dança. E ter contato com toda essa informação e um contato tão próximo, que não era mediado, que era entre nós éramos 7 bolsistas, mais as pessoas que estavam em volta, mais uma comunidade artística que se interessou por esse contexto, e cabia a gente gerir aquele espaço. Então essas pessoas vinham de fora e tinham uma presença, um contato muito familiar. Eu me lembro disso, foi meu primeiro encontro com a Débora Rey, e que me destruiu na época e que foi super importante para mim. Eu me lembro disso da gente comer X-Bacon com a Débora Rey no Sal Grosso e de ver hoje ela como uma figura super importante na dança contemporânea, velhinha, deixando um legado lindo, e acho super valiosa essa experiência de ter estado tão próxima dela na Casa Hoffman. Então meu primeiro encontro com a Débora Rey foi quando ela olhou para um desses trabalhos e ela me fez perguntas que foram super valiosas, de onde é que tá o meu corpo nisso, onde é que está a minha sensibilidade e a experiência do corpo dentro desses trabalhos.
E eu sei que, bom, nessa época da Casa Hoffman, então eu encontrei pessoas fantásticas que depois viriam a ser meus parceiros de trabalho no Couve-Flor, mini comunidade artística mundial, mas ainda mais tarde, né? Isso era 2004, quando eu estava trabalhando no Construção, e nesse ano de 2004 já eu fui para o Panorama. Então, um ano depois daquele choque que eu tive no primeiro Festival Panorama, eu estava indo dançar nesse festival com esse trabalho. Então, as coisas aconteceram muito rápido e eu tenho a impressão que foi tudo assim e que elas me fizeram pensar e amadurecer muito rápido, mas à custa de algum sofrimento, de algum susto. E, enfim, depois desse Panorama, de novo eu encontro o Christophe Avelé e ele me fala então de uma escola na França. E a direção dessa escola tinha acabado de mudar e era então Emmanuel Huyn que estava assumindo o CNDC de Angers, o Centro Nacional de Dança Contemporânea, e eu me inscrevi então para uma formação nesse centro. E de novo, quando eu cheguei na França, outro choque, que foi chegar lá com 25 anos, me colocando com uma certa arrogância numa posição de autora e levando esse trabalho, que era o Construção, mas que estava muito apoiado na língua, então na teoria da poesia concreta brasileira. Então eu brincar com as minhas palavras proparoxítonas lá não fazia sentido nenhum. Então toda a riqueza desse trabalho inteligente, ela não era nem acessada por essas pessoas. E eu me vi questionada nesse lugar de por que você quer dançar? Ou, tipo, por que eu quero dançar? Se eu estou tão preocupada com a estrutura e com o conceito e com as proparoxítonas. E que lugar é esse, então? E qual a diferença, então, entre eu dançar e eu escrever uma estrutura num papel? Se ela pode ser inteligente no papel, mas como é que ela acontece no corpo? E eu fui muito cobrada e convidada e instigada a partir do corpo e não mais de uma estrutura inteligente. E foi nessa época que, de novo, eu encontro a Débora Rey. E eu me lembro que, quando eu vi que ela estava ali na lista de professores em Angers, eu já falei, meu Deus, esse encontro vai ser marcante. E foi. Eu me lembro quando eu cheguei na sala e ela, no primeiro dia do workshop, do momento que ela tinha com a gente, e a gente acabou criando uma peça de grupo juntas, eu cheguei para ela e falei, Débora, você lembra de mim? E ela falou, eu estava esperando por você. E eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que dar conta. E foi incrível, a gente de novo teve a oportunidade de trabalhar muito tempo juntos e a gente fez uma peça de grupo juntos e depois eu fiz uma adaptação solo, que foi um trabalho muito importante para mim, que foi de novo um momento que eu tive esse contato com a Débora em estúdio, e muito próximo, muitas conversas, e foi com ela que eu consegui nomear um interesse de dança, um interesse na dança que para mim gira em torno de uma presença, da presença de um corpo nesse tempo e espaço e de um não saber. Então, de sair daquele lugar onde eu sei tudo e depois eu coloco o meu corpo, mas de um não saber e da dança como um fazer, da dança como prática, de uma dança que se faz dançando e não que se faz planejando antes. Então, de uma presentificação do aqui e agora. Aqui eu danço, aqui eu aprendo, eu observo e então eu componho, que não exclui a composição e não exclui não exclui uma organização de informações, mas essa organização, essa composição acontece dançando, acontece no fazer. E foi a partir desse trabalho com ela que eu tirei uma coisa que veio comigo para sempre e que foi base pro Amarelo, que eu acho que foi um trabalho que eu considero, então, o meu primeiro trabalho onde eu realmente dou corpo a essas questões. E foi com o Amarelo que eu descobri essa proximidade e essa vontade de trabalhar com materiais. Que foi no Amarelo foi uma massa que um dia eu estava no estúdio dando voltas em torno de mim mesma e
e cheguei à conclusão de que eu precisava de algo para me fazer presente, então perseguindo essa presença de mim mesma. E eu fui para casa e fiz uma massa com farinha, água, óleo, e para levar comigo um outro corpo que me fizesse corpo, que pesasse em cima de mim, para me dar esse retorno de mim mesma. Então que eu pudesse sentir o calor ou o frio da massa, o peso da massa, a textura da massa, e que isso me fizesse perceber a minha própria textura, o meu próprio peso, a minha forma. E foi o contato com essa massa que me dava consciência da minha própria massa e da minha própria presença. Depois do Amarelo, que eu vim terminar no Brasil e que fez parte do programa Rumos Dança em 2006, 2007, eu vim terminar então esse trabalho aqui e vim encontrar o Couve-Flor, que já estava sedimentado e que foi para mim uma experiência muito forte de comunidade. Foi minha família de artistas, foi uma escola, foi um lugar onde eu aprendi muito. E com esses, nós éramos 7 artistas, então eu, Gustavo Bittencourt, Neto Machado, Ricardo Marinelli, Michele Moura, Cristiane Bouget, Stephanie Matanó e depois a Cândida Monte. E para mim foram relações super importantes, foi uma lição de tudo, de partilha, de administração. Foi a primeira vez que a gente encarou ter um espaço físico, ter um estúdio, a responsabilidade em torno desse estúdio. E a responsabilidade de gerar e de lutar por o que a gente falou tantas vezes, uma comunidade artística que coopera e não uma classe artística que concorre, que compete. E junto com esses artistas eu realizei vários projetos e ainda colaboro com muitos deles, mas o Couve-Flor vai acabar então em 2012. E em 2012 eu já estava de novo morando na Europa. Em 2010 foi um momento que para mim eu senti que eu precisava de novas referências, de outros encontros com outras pessoas. E então é quando eu me mudei para Berlim. E em Berlim comecei a participar de um programa que se chama SODA, que é um mestrado prático em dança contemporânea. E SODA, que quer dizer Solo Dance Authorship. E para mim foi um momento também de refletir sobre isso, solo. Eu me vi uma artista que estava um tanto em torno de criar trabalho solo, de participar no trabalho de outras pessoas, de fazer coisas em colaboração, mas os meus trabalhos estavam no lugar de criações solo. E esses 2 anos de programa em Berlim me fizeram perceber o quanto esse solo tinha que ser acompanhado, o quanto eu precisava sair desse lugar de solidão de mim mesma. Mas, de novo, eu faço um processo super longo. O Amarelo já teve um processo de pesquisa de quase 2 anos. E, de novo, eu passo um processo super longo de quase 2 anos. E, no final desse processo, eu cheguei numa peça que se chama O, que é, de novo, um solo, mas que foi completamente assistido, foi muito elaborado com a colaboração de artistas de lugares diferentes, de países diferentes. E que para mim foi um pouco a despedida desse lugar solitário. Eu me vi muito querendo ficar cercada de gente. E foi um lugar também de assumir esse lugar, esse trabalho com materiais, com matéria, de entender o corpo como matéria e uma dança que tá muito ligada a uma sensorialidade, que é desse encontro desse corpo-matéria com outras matérias. Então, de novo, no O tem um plástico, só que agora ele é preto, tem cabelo, tem um balão, tem coisas que parecem que se friccionam, que parecem que não combinam, mas no fim acabam gerando uma terceira coisa, que talvez seja um monstro. E para mim foi um lugar também de assumir como eu estava dentro de um programa de mestrado, todo o processo de criação do O, durante todo esse processo eu gerei várias performances que eu chamei de estudos para monstro, que foram 1, 2, 3, 4, 5 até chegar no O. E o monstro para mim era um lugar de imponderável, de inominável, de aquilo que eu não consigo nomear e acessar. Foi um jeito de proteger
esse trabalho de dança de um lugar acadêmico onde tudo se explica e tudo se nomeia e tudo se conceitualiza. E então esse monstro era um lugar que, ok, aqui eu não mexo, aqui isso se chama monstro e eu vou fazer estudos para manter esse monstro, para habitar esse monstro, para me deparar com ele, mas sem jamais entrar dentro desse buraco para nomear coisas e colocá-las numa gaveta. E então eu percebo mais uma coisa no meu trabalho de criação, que é esse de que eu tô interessada em gerar outras lógicas que sejam menos racionais nesse sentido de colocar coisas num papel, de explicar coisas, de colocar sentido e significado um atrás do outro, de escrever frases que façam sentido de linguagem ou de uma explicação que sacie. Eu acho que eu estou interessada nesse lugar da arte onde existem menos respostas e onde as coisas estão menos certas e onde existe um outro conhecimento, que é um conhecimento que passa pelo corpo, que atravessa a gente, que passa por uma sensorialidade e que eu acho que é muito criativo, libertador, que te faz olhar para o mundo e questionar possibilidades, e inventar mundos. E acho que eu estou interessada em fazer trabalhos que estejam nesse lugar, então que sejam monstruosos nesse sentido, de que eu não posso dar um nome para eles. Então, o que eu chamei de monstro nesse período foi isso, foi esse inominável, esse imponderável que atravessa o corpo, que me move muito.